Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar do teclado mecânico da PCIe Nemesis RGB, tá? Então, vale ressaltar que esse teclado ele foi fabricado tanto na retroiluminação RGB quanto somente com a retroiluminação branca, tá? E o que muda basicamente de um para o outro é somente essa questão da cor mesmo. Mas caso vocês queiram ver mesmo assim um vídeo sobre o PCIe Nemesis White, tá? Com a retroiluminação branca, deixa ali embaixo nos comentários que a gente traz daí então um review para vocês da outra versão, tá? Então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então galera, como sempre, vamos começar mostrando logo a parte da frente da caixa aqui, onde de cara a gente aí já encontra o layout do nosso teclado, inclusive está sendo exibido aqui com cores diferenciadas para mostrar que esse daqui é o padrãozinho RGB, tá? Aqui em cima a gente tem o modelo dele, né, que é o Nemesis, aqui desse teclado mecânico gamer, que aí a gente tem aquele hexágono, octógono, sei lá, escrito aqui RGB. Aqui a gente tem a denominação da switch que é utilizada nesse teclado, que é basicamente a PCIe utiliza em todos os teclados deles, que é a switch Kaiu, sei lá como se fala. E se eu não me engano, essa daqui é a switch Kaiu Blue, tá? Se não me engano é azul. Eu até acho que esse teclado não foi fabricado em outras suítes, depois eu confirmo essa informação para vocês, tá? Aqui então aqui a gente tem escrito teclado mecânico, iluminação RGB e a switch Kaiu aqui sendo destacada. Uma coisa bem interessante é que esse teclado ele é padrão ABNT2, tá? Lembrando que a PCIe é uma marca brasileira, então bem provavelmente todos os teclados que eles fabriquem sejam no padrão ABNT2. Tanto que esse daqui não tem nenhum adesivinho ali, que geralmente o que as fabricantes fazem. Elas fabricam a caixa do produto e colocam um adesivo por cima informando ali o ABNT2 para não ter que fazer outro layout de caixa. Não é o caso da PCIe, isso aqui a gente pode ver que esse ABNT2 está impresso direto na caixa mesmo, então eu até acho que nenhum dos outros teclados da PCIe, inclusive esse aqui, não devem ter o padrão americano, tá? Na parte de trás aqui da caixa, então, a gente encontra basicamente um layout meio clássico aí, né, que a gente encontra na maioria, que é o layoutzinho do nosso teclado e umas setinhas indicando aí as funções dele, que eu vou ir falando depois aí durante o vídeo, tá? Esse teclado ele conta com software de configuração, não é um software, digamos assim, genérico, né, que a PCIe, por exemplo, utilize para todos os periféricos deles, como é o caso da Logitech, né? A Logitech utiliza, por exemplo, só Logitech Gaming Software para todos os periféricos deles. O da PCIe é um pouquinho diferente, então a gente tem que baixar o software referente a esse teclado aqui e tem que ser o modelo RGB, não pode ser o tecladinho branco, né? Porque são dois softwares diferentes, tá? E aí isso pode dar problema. Então vocês entram no site ali direto da PCIe, da fabricante, né, do teclado, e baixem o software diretamente ali, tá? Eu tô abrindo aqui então o teclado. Deixa eu tirar ele aqui. Vocês podem ver que ele vem bem embaladinho aí, né? A gente tem então essas espuminhas protetoras aí, como vocês podem estar vendo aí, né? Aqui então a gente tem um guiazinho rápido de usuário. E também a gente vem com o CDzinho de instalação dos drivers. Caso vocês não queiram baixar ali pelo software do fabricante, como eu falei agora, vocês instalem pelo CD daí, dá no mesmo, na verdade. Acredito até que a versão seja a mesma, pelo que eu vi ali, ele não é atualizado há um tempinho, mas eu prefiro baixar do site, tá? Então galera, já com o tecladinho aqui fora da caixa, tá? Tomei um pouco de uma surra ali para conseguir tirar toda a caixa dele, é bem grande, tá? Então aqui então a gente tá já com o teclado em mãos, tá? Uma coisa que me chamou bastante atenção nele foi a construção dele. Ele é todo nesse preto fosco aqui e eu particularmente achei muito bonito. E vale ressaltar, ele é um teclado pesado, tá? De acordo com o site da PCIe, ele tá pesando aí algo em torno de 1,4 kg, tá? Com um apoio de pulso. O apoio de pulso também é pesadinho. E o apoio de pulso é removível, o que é bastante interessante. Eu não vou remover aqui pra vocês, porque quando a gente vir aqui, inclusive eu já vou falar sobre a parte traseira dele aqui, esse apoio de pulso ele é bem chatinho de tirar, tá? Dá a impressão assim de que vai quebrar, então tem que ter um pouquinho de cuidado para remover esse apoio de pulso, tá? Mas fica aí então a dica, ele é removível, tá? Uma coisa bem interessante na parte traseira dele é que a gente encontra com várias borrachinhas de apoio na mesa. A gente tem 6 aqui, tá? Tem 3 na parte inferior do teclado, sem a parte do apoio, mais 3 na parte inferior do apoio, 2 aqui nas laterais e tem mais as borrachinhas que ficam nos pezinhos, né? A ponteira do pezinho ela é emborrachada. Então aí não vai ocorrer nenhum risco do teclado deslizar na mesa enquanto a gente estiver usando, tá? Se a gente pegar e, por exemplo, juntar o fato dele ter esse monte de borrachinha aqui, junto com o fato dele ser pesado, né? Porque 1,4 kg pra mim é um teclado bem pesado, tá? Aqui na parte de trás, então, a gente encontra essa espécie aqui de passacabos, digamos assim, né? Então a gente consegue colocar e prender ele aqui nessa parte reta aqui, ou se a gente quiser colocar pra esquerda e pra direita, ele tem as presilhas ali no cabo, e a gente só coloca e fica direitinho na nossa mesa aí pra ter uma
montagem, digamos assim, né, na nossa mesa mais clean, tá? Quanto ao cabo dele, é um cabo de malha trançado, tá? Tem uma espessura bem grande, eu achei bem legal, parece ser bem resistente. E a ponteira dele é gold plated, tá? Então a gente tem um cabo aí trançado com a ponteira gold plated. O cabo dele aí tem 1,80 m, tá? Nosso clássico 1,80 m eu acho nem muito grande, nem muito pequeno, não acho suficiente aí pra não ficar, tipo, muito afastado da nossa mesa e tal. Então, pra mim é perfeitamente bom isso daí. Quanto à switch dele, é a switch Kaio Blue, como eu falei pra vocês, ela tem aquele cliquezinho de confirmação, tá? Então, tipo, quando a gente pega e pressiona a switch, a gente consegue sentir, né, o cliquezinho de confirmação de que a gente pressionou a tecla, o que é bem diferente aí da switch, por exemplo, a Red, né? A Red ela costuma ser bem silenciosa e ter a força um pouquinho mais leve, tá? Quanto à iluminação dele, ele possui retroiluminação RGB totalmente customizável, tá? Diretamente pelo software. Depois eu vou abrir o software ali e mostrar pra vocês. Ele é 100% anti-ghosting, tá? Ou seja, vocês podem pressionar, por exemplo, todas as teclas dele e todas elas serão reconhecidas ao mesmo tempo. Não vai ter aquele errinho de que a gente aperta algumas teclas a mais ali e elas não são reconhecidas. Esse teclado aí não tem esse problema, tá? Vocês podem ver que ele tem um design ergonômico, que eu achei bem legal. Ele também é plug and play, se vocês pegarem e colocarem ele no PC ali e não quiserem usar o software, ele vai acender a iluminação RGB, vocês provavelmente não vão conseguir customizar ela, mas já é o suficiente caso vocês queiram usar o teclado sem o software, tá? Falando um pouquinho sobre os dados técnicos dele, tá? Então ele tem aí uma taxa de retorno de 1 ms, o que é bastante interessante para quem gosta de jogar, por exemplo, jogos de precisão. Ele tem memória interna também, então a gente pode salvar as configurações dele no software e deixar guardado na memória interna, caso a gente queira utilizar ele em alguma outra máquina, aí, por exemplo, máquina de algum amigo, alguma coisa, já vai estar salva nossas configurações diretamente na memória interna do teclado. E ele possui funções das quais a gente pode configurar através da tecla FN. Provavelmente a gente também vai conseguir configurá-las pelo software, mas a gente tem a opção de configurar através da tecla FN em conjunto com outras teclas. Por exemplo, do F1 até o F12 aqui a gente tem algumas, aqui a gente também tem outras, e nas teclinhas de setas aqui a gente também tem outras configurações. Então eu vou ligar ele no software agora e mostrar pra vocês como ele se comporta em relação à iluminação e o que a gente pode fazer de alteração nela. Bom galera, então com o software já aberto aqui, eu não tinha aberto ele ainda, então confesso pra vocês que eu acabei achando ele bem simples aqui, bem prático de mexer. Na verdade eu até achava que teriam mais opções aqui de configuração, de personalização, mas não chega a ser tanto assim, tá? Então quando a gente baixa ali e abre o software, é somente essa janelinha que vocês estão vendo aqui. E aqui a gente encontra então na nossa parte superior esquerda os nossos 3 perfis pré-configuráveis, tá? Então a gente chega ali, eu vou deixar no perfil 1 aqui, não vou configurar um por um para vocês verem, mas é como todo mundo já está acostumado, são perfis das quais eu salvo minhas configurações e depois só alterno entre elas. Aqui embaixo a gente tem a configuração de macro, o que eu achei bastante interessante devido ao fato de que a PCIe não ressalta isso na caixa, não ressalta no site deles, somente numa partezinha lá que eles estão falando das especificações do teclado. Então a gente tem a opção de configurar macro e está bem escondida, então eu até nem tinha visto, mas então esse teclado aqui a gente conta com configuração de macro, tá? Aqui a gente então tem a opção para gravar, para excluir e apagar, né, cara? Tipo, a gente tem como excluir e apagar. Eu acho que apagar é para apagar tipo uma tecla no meio da nossa gravação e excluir a macro inteira. Eu achei um pouquinho confuso aqui e vocês podem ver que até fica meio embaralhada aqui as letras e tal, né? Parece que foi meio feito aqui, meio rápido essa parte da configuração de macro, eu achei um pouquinho confuso de mexer. Mas para quem já está acostumado, a gente faz aqui, clica no gravar, começa a gravação da macro, salva e tal, dá um ok, define a tecla que a gente quer e era isso. Eu vou cancelar aqui. E aqui embaixo é onde a gente encontra a nossa configuração de LED, tá? Eu vou mostrar isso aqui por último para vocês, porque aqui realmente a gente tem uma gama bem grande de opções de configuração de LED. Eu vou mostrar aqui a outra configuração que a gente pode mexer, que é a taxa de resposta. Vocês podem ver que nós temos aqui 4 opções, né? Que é 125, 250, 500 e 1000 Hz, tá? Eu particularmente prefiro deixar sempre aqui no 1000 Hz, tá? Tempo de resposta, e vocês podem ver que ele já troca em tempo real, tá? Então aqui é onde eu vou encontrar as configurações de LED, as minhas configurações. Então eu já estou selecionado aqui a propriedade na horizontal, vocês podem ver que o LED ele fica fazendo tipo uma faixa horizontal indo para o lado direito, tá? E se eu clicar nesse bonequinho aqui, onde tem uma direção de um bonequinho correndo para a esquerda e para a direita, vocês podem ver que ele já troca a faixa e ela começa a correr para o lado esquerdo, tá? Se eu clico de novo,
lado direito. E é bem interessante que a gente não precisa estar com o software aberto para fazer isso, a gente pode fazer essa alternância de posição, né, de movimento da faixa do nosso sistema de iluminação através da tecla FN e o clique esquerdo. A gente pode ver que embaixo da nossa seta esquerda tem um bonequinho desenhado onde a gente seleciona e ele altera a direção da iluminação pra gente. Tudo é alterado em tempo real, inclusive vai sendo mostrado ali no software somente essa parte da posição para onde vai, no caso, a iluminação, que o software não troca em tempo real, não entendi porquê, mas beleza. Então aqui no software, então, nós temos a opção de LED, vocês podem ver que está no horizontal, depois eu tenho a opção horizontal 2, vocês podem ver que a faixa percorre de uma maneira mais rápida, tipo um jeito mais intenso, né? Aqui eu tenho a velocidade, eu posso mexer na velocidade e como vocês podem ver, ele vai sendo tudo alterado em tempo real. Eu vou colocar a mínima e vocês podem ver aqui, ó, eu só coloquei na mínima, ele já começa a ir mais devagar, vou botar na rápida de novo. Vocês podem ver então aí que ele segue fazendo bem rápido. Aqui eu posso trocar a cor, tá? Em todas as opções de iluminação eu posso trocar a cor. Então, por exemplo, aqui tá no verde, eu posso botar, por exemplo, esse azul aqui. Vou deixar rolando esse azul aqui, ou eu posso colocar o multicor, que aí vai ficar a faixa sendo seguida, só que com a iluminação RGB. Depois eu tenho a opção de redemoinho. Aqui eu também posso selecionar a opção multicor. Mas eu vou mostrar todas para vocês as configurações sendo exibidas com uma cor de LED só, porque eu acho que fica mais claro de ver, mais nítido de ver como é a função da iluminação, tá? Eu vou deixar todas com brilho no máximo e velocidade no máximo, porque eu acho mais simples e mais detalhado de a gente conseguir ver quando o brilho está no máximo e a velocidade no máximo, porque ela fica mais nítida, tá? Depois da opção redemoinho, então eu tenho a troca de cor. A troca de cor, então aqui vocês podem ver que ele vai alternando entre as cores RGB do teclado. Posso trocar entre brilho e velocidade daí. Depois eu tenho o pulso. Depois então a gente tem a opção constante. Vocês podem ver que ele dá um efeito quando ele vai acionar essa configuração de iluminação. E aí a gente troca a cor. Vou botar um vermelho aqui agora. Posso botar o multicor também, ele fica então aí estático com a cor RGB. Depois da opção constante, então aqui eu tenho a opção pegadas, tá? Que quando eu aperto uma tecla, ele faz tipo, como ele diz mesmo, uma pegadinha que fica, né? Fica uma pegada, tipo um rastro na tecla que eu pressiono. Se eu fizer, por exemplo, assim, fica um rastro das minhas das teclas pressionadas. Depois eu tenho a opção expansão, tá? Que quando eu clico, ele faz esse tipo um impacto para os lados, né? Depois eu tenho a opção linhas. Quando eu clico, ele vai fazer uma linhazinha pro lado, tipo uma expansão só que só numa linha. Depois eu tenho a opção chuva, que aí ele fica como se estivesse chovendo no teclado, eu acho essa bem legal. Lembrando que todas eu posso trocar de cor, tá? Só que uma coisa que eu achei bem estranha é que no caso, por exemplo, aqui, ó, como eu coloquei chuva, ele não tá me dando a opção de trocar de cor aqui. E eu achei isso meio errado, né? Então, tipo, a gente tem que voltar em alguma, por exemplo, na horizontal, onde eu possa trocar a cor. Agora eu vou botar aqui, que cor eu ponho? Eu vou botar um branco, tá? Botei o branco aqui. Aí sim, eu volto lá pra chuvas. Chuva, no caso, né? E aí ela vai começar a cair, a chuva vai começar a cair na cor branca. Depois eu tenho o brilho de cores. Aí a gente pode ver que fica um carnavalzão no teclado. Depois eu tenho a opção subindo. Depois eu tenho a opção ondas. Essa eu achei bem bacana. Também posso botar multicor em todas, né? Só pra lembrar aí. Vou deixar o branco de novo. Depois eu tenho a opção explosão. Achei bem legal. Depois eu tenho a opção descendo. Depois então eu tenho a opção diagonal aqui, e nesse diagonal a gente seleciona um degradê dentre 4 opções que a gente encontra aqui. Então eu tenho essa aqui que vai trocando de um vermelho por um rosa e tal, e ela vai bem lentamente. Depois eu tenho essa que é um amarelo com laranja, um verde, um azul depois. Então depois eu tenho a bilateral. Por último eu tenho essa aqui, hipnose, que eu achei bem legal. Até também posso selecionar a direção, inclusive no negócio de direção aqui ele não mostra o bonequinho correndo, ele mostra um outro logozinho ali. Então por último eu tenho a minha opção aqui personalizado, tá? Na opção personalizado, como o próprio nome já diz, é onde eu personalizo a configuração do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso deixar acesas somente as teclas que eu vou usar na hora do jogo. Então eu clico aqui em cor, tá? Eu posso selecionar as cores que eu quero usar. Por exemplo, vamos botar aqui, sei lá, esse azul aqui que eu gosto. E vou botar aqui nas teclas de cima. Vou botar nos numéricos aqui. Depois eu vou botar, então, sei lá, um amarelo no restante do teclado. E vamos supor aqui eu quero botar, sei lá, vou botar as cores do Brasil aqui. Vou botar um verde no WASD. Daí eu vou aqui de novo, troco, vou colocar um... Eu já botei azul, já botei amarelo, já botei verde.
Ah, sei lá, vou botar... Não vou botar as cores da bandeira, sei lá, vou botar vermelho, só pra poder mostrar pra vocês como fica. Vou botar junto, perto aqui dessas teclas aqui, ó, pra gente poder ter uma dimensão de diferença aí de iluminação. Então aqui a gente tem duas opções, né? A gente tem cor e cores. Cor são as teclas que a gente vai selecionar. No caso aqui, tipo, eu clico e seleciono quais teclas eu quero que sejam ativadas na cor que eu colocar. Se eu colocar preto, ela vai apagar, obviamente, né? E aí, cores é a cor que vai ficar no restante do teclado. É a cor onde vai ficar nas teclas que eu não selecionei. Tá? Então as teclas que eu não selecionei vão ficar ali. E aqui eu posso configurar tipo um perfil, tenho de FPS, o de MMO, o de MOBA e de RTS. Então, por exemplo, aqui o primeiro que eu cliquei quando abriu foi o de FPS. Quando eu abro o de FPS, ele me deixa as teclas selecionadas de FPS, apesar de que faltou algumas aqui, né? Faltou o espaço, o Ctrl, o Shift, tipo, muitos jogos a gente usa, tem o E também, o Q. Mas beleza, no MMO aqui eles configuraram algumas teclas que geralmente no MMO a gente usa bastante aqui, do 1 até o 0 ali pra skills e tal. Depois a gente tem o MOBA que também configura algumas teclas. Posso trocar também, botar, sei lá, cores aqui, deixar o resto do teclado todo branco. Enfim, esse aqui é bem legal, essa aqui é a configuração onde eu posso configurar a minha retroiluminação, tá? Eu vou botar de... Opa, abri o macro sem querer. Eu vou botar de novo aqui na minha opção horizontal, que é a que já estava no início ali, para poder mostrar para vocês só as funçõezinhas a mais que a gente tem aí na nossa tecla FN. Na verdade não são a mais, são funções das quais a gente pode escolher ativar pelo software ou ativar pelo teclado, tá? Então aqui, eu pressionando a minha tecla FN mais a minha tecla de menos ou mais, por exemplo, se eu apertar menos aqui, ó, vocês podem ver que o efeito fica mais lerdo, tá? Quando eu aumento, efeito mais rápido. Se eu apertar aqui, ele troca a direção do efeito, na seta da esquerda, né? Na seta da direita, ele troca a cor, ele vai alternar entre aquelas cores que ficam pré-salvas ali, né? Inclusive o RGB também fica. Apertando o FN e as setas para cima e para baixo, é onde eu tenho a intensidade do LED, né? O brilho, no caso. Então, se eu colocar, eu posso colocar tudo no máximo, posso apagar também. Ele tem 1, 2, 3 e 4 níveis de intensidade da iluminação, tá? No FN mais o Scroll, eu apago ou acendo meu LED. No FN mais Print Screen, a gente bloqueia a tecla FN, tá? Então, aí eu, por exemplo, eu bloqueei ela agora. Se eu quiser colocar qualquer uma dessas opções que vocês podem ver que não funciona, FN Print Screen de novo, aí eu desbloqueio a tecla. E por último, então, FN e tecla do Windows é para bloquear a nossa teclinha do Windows, tá? Ah, tá. E FN mais a nossa tecla aqui de aspas é onde a gente alterna entre os perfis. Perfil 1, 2 ou 3, tá? Depois a gente tem aqui do F1 até o F12 as nossas teclas multimídia que eu não vou falar porque são as mesmas de sempre, né? Play, pause, stop, próximo, retroceder, volume e tal, esse monte de negócio aí que a gente já sabe, tá? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal e deixem o joinha ali embaixo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!